Cresci numa casa no interior do estado de São Paulo, cercado de livros. Tive uma vida sempre ligada ou à leitura, ou depois trabalhando com o livro e trabalhando com a leitura. Fui editor, fui livreiro, professor universitário, voltei a ser editor, né, a criar livrarias, depois engajado também com bibliotecas, dirigi a Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade, aqui em São Paulo, e, na sequência, coordenei a implantação do Plano Nacional do Livro e Leitura, que foi implantado no Brasil de 2006 até 2010 e tem a sua continuidade aos trancos e barrancos até hoje. Não é? Mas, se fosse resumir a minha vida, eu diria o seguinte: antes de tudo, eu sou um professor. Não é? A questão da formação de leitores no Brasil é algo que nós temos que entender de maneira muito global, né? Não é apenas um problema ligado à educação, à alfabetização, como durante décadas e décadas se pensou no Brasil. A questão da alfabetização, é claro que é fundamental, mas para se tornar um leitor, para se conquistar o prazer da leitura, a pessoa precisa ter outras habilidades que passam pela convivência cultural, pela dimensão cultural da leitura, pelo simbólico, por aquilo que a leitura nos traz, tanto como prazer, como também funcionalidade para a vida em todos os sentidos. Desde você pegar o ônibus correto, ler uma receita que o médico lhe passa de maneira correta, e também a fruição da literatura, né? O prazer de você viajar por outros mundos estando sentado na sua casa. Todo esse conjunto é que forma o leitor, né? E a gente sabe de fato que nós temos um baixo índice de leitores no país, né? O Estado é fundamental, sem ele nada vai acontecer nessa área, porque a escala de política pública, muitas vezes isso que as pessoas não entendem, se a gente faz uma ação para 1.000 pessoas, para 10.000 pessoas, para 50.000 pessoas, é importante, é fundamental, eu diria, mas para milhões, para o país todo, apenas o Estado consegue fazer. Agora, para fazer bem, ele precisa da sociedade civil. Ele precisa do saber acumulado que a sociedade civil tem sobre essa área, da experiência dos professores, dos mediadores de leitura, dos contadores de história, dos escritores, dos livreiros. Ele precisa trabalhar esse rol de coisas, né? Nós temos, nos anos 30, contraditoriamente com o governo autoritário de Getúlio Vargas, nós temos um ministro da Educação, chamado Gustavo Capanema, que modificou totalmente o lugar do Estado e deu voz e vez a Anísio Teixeira, por exemplo, né, que modificou a educação formal do Brasil, né? E também aí a questão do analfabetismo, a questão ligada à formação de leitores, incentivando bibliotecas, incentivando escolas em tempo integral, escolas integradas com o esporte, com as bibliotecas, que ele chamava de escolas parque, tudo isso nos anos 30. Tivemos também outros escritores intelectuais que se engajaram na política pública de formação de leitores na área estritamente da cultura, né? Mário de Andrade, aqui em São Paulo, como o primeiro secretário de Cultura que teve no Brasil, na primeira secretaria, entrou firmemente nessa questão de formação de leitores, trabalhou com a ideia, por exemplo, de democratizar o acesso à leitura e levou às periferias de São Paulo, ainda no começo dos anos 40, os ônibus bibliotecas, né, onde a leitura chegava até a população e não esperava, a biblioteca não ficava esperando receber visitas dos leitores. Tudo isso criou uma política pública interessante naquele final dos anos 30, começo dos anos 40. Agora, como toda boa política pública inclusiva no Brasil, tudo isso foi ruindo, né? Foi sendo derrubada com a troca de comando. Ela acaba sendo somente, de certa maneira, um começo de resgate, no comecinho dos anos 60,
com o Paulo Freire, com toda a revolução que Paulo Freire fez na formação de pessoas, não apenas no seu método, chamado método Paulo Freire de alfabetização, mas o seu olhar mesmo, que é a formação de leitores, do que é alfabetizar as pessoas, uma integração muito harmônica com o meio ambiente, com o mundo do trabalho, etc, etc. Esse ciclo também foi interrompido pela ditadura militar de 1964, tudo isso veio abaixo, né? E depois nós tivemos um renascimento no final dos anos 80, né? Começo dos anos 90, com Afonso Romano de Santana na presidência da Fundação Biblioteca Nacional, muito auxiliado pela professora Eliana Yunes, da PUC do Rio de Janeiro, e que juntos construíram duas questões fundamentais, que são fundamentais até hoje, né? O ProLer, que é o Programa Nacional de Formação de Leitores, e também o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, onde se começou a pensar a formação da rede de bibliotecas públicas brasileiras, que na sua maior parte são bibliotecas municipais, não é? Não tem uma legislação estadual ou uma legislação federal. O sistema tenta, desde então, trabalhar em rede com todas essas instituições que são as mais presentes nos municípios brasileiros na área da cultura, né? Então, com toda essa relação de construção de política pública no começo dos anos 90, as coisas começaram a ganhar corpo, começaram a melhorar, vários e muitos comitês do ProLer espalhados pelo Brasil todo, uma concepção também mais contemporânea de formação de leitores, mas tudo isso foi também perdendo força, e ainda no governo Fernando Henrique, nos anos 90, isso foi praticamente anulado, não é? Finalmente, nós chegamos no segundo governo Lula, onde, dentro de um contexto geral da América Latina, na verdade ibero-americana, não é? Se levantou novamente a ideia de que os países ibero-americanos dessem prioridade para a formação de leitores, não é? Isso incentivado muito pela Unesco, pelo CERLAUC, pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, concordando com o apoio decisivo dos chefes de governo a partir de 1983, né? Aliás, desculpe, a partir de 2003. A partir de 2003, os chefes de governo deram força a essa ideia, né, das organizações internacionais, criaram em 2005 o Ano Ibero-Americano de Leitura, que aqui no Brasil se chamou Viva Leitura, e a partir disso foram criadas as bases e construídos os conceitos para a implantação do Plano Nacional do Livro e Leitura, que passou a orientar no segundo governo Lula e também nos governos Dilma a política de livro, leitura, literatura e bibliotecas no país, né? Executado pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Educação. Antes de tudo, é importante a gente entender o que é um plano, né? E eu costumo dizer, um plano é um plano, né? Ou seja, você planeja num determinado espaço de tempo aquilo que precisa ser feito para a gente conseguir alguns objetivos, algumas metas que foram estabelecidos por uma política, no caso do Estado, que é formar leitores, né? E nós estamos falando o que dentro de um plano? De livro, de leitura, de literatura e de bibliotecas, né? Nós estamos falando de livro, que é aquilo onde tudo começa. Livro entendendo o livro em papel, livro digital, a contação de histórias, enfim, tudo que circula em torno da palavra, né, e como ela se comunica, né? Quando nós estamos falando de literatura, nós estamos falando também do veículo mais importante para a formação das pessoas, que é exatamente a questão da ficção, né? A questão do ficcional, dos simbólicos, da construção de mundos nas quais nós normalmente não vivemos, né? Quando nós falamos de biblioteca, nós estamos falando do instrumento mais importante para democratizar o acesso, porque somos ainda um país pobre, um país que tem dificuldade de chegar a cada cidadão tenha na sua casa uma biblioteca, a sua própria biblioteca comprada. Então, as bibliotecas são e continuarão sendo um veículo de democratização fundamental, né? E quando nós falamos de mediadores de leitura, nós estamos falando exatamente das pessoas que vão nos facilitar
vão levar o livro, vão levar a leitura para aquele cidadão ou cidadã que nunca teve acesso, por vários motivos, não é? Então, o Plano Nacional do Livro e Leitura, ele procurou trabalhar em todas essas áreas, né? Discutindo com a sociedade civil, pegando as melhores experiências, modernizando as bibliotecas públicas, né? Criando modelos de acesso à biblioteca pública que são que chamávamos de bibliotecas vivas, ou seja, a biblioteca que acolhe, a biblioteca que empresta livros, mas também faz cursos, faz saraus, faz música, faz teatro, você assiste a partida de futebol dentro da biblioteca, você vai discutir o prato que a tua avó se fazia com um grupo de leitores de livros de culinária, ou seja, você vai fazer o que quiser dentro da biblioteca, até nada, né? As bibliotecas mais contemporâneas sempre tem um lugar, uma poltrona relaxante, onde você vai lá e dorme, não é? Ou seja, você tem um espaço que é o espaço da sua vivência literária, da sua vivência enquanto leitor. E tudo isso está no Plano Nacional do Livro e Leitura. É importante se entender isso. Não é um plano burocrático que veio de uma mente brilhante do governo, de um laboratório. Na verdade, ele expressa tudo que a sociedade faz e continua fazendo para formar leitores nas livrarias, nas bibliotecas, nas escolas, enfim, em todos os lugares e mesmo dentro de casa, né? Dentro das famílias. Então, o plano, ele trabalhou com isso, né? Trabalhou com 4 eixos: democratização do acesso, formação de mediadores de leitura, incentivar o valor simbólico do livro, o que ele representa na vida de cada um, como direito, inclusive, não é? E o apoio à economia do livro, porque tudo isso gera muitos recursos, é um giro da economia. É diferente você desenvolver um plano municipal do livro e leitura no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, né? No interior do Amazonas e no interior de Minas Gerais. Por quê? Porque são constituições diferentes, nós temos um Brasil muito diverso, muito diversificado. Então, democratizar o acesso ao livro e à leitura pode ser diferente no estado do Amazonas, ou no estado de Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul. Depende das circunstâncias, o que tem em volta, etc, etc. Então, o que pode ser feito nesses municípios? Porque muitas vezes a gente encontra também a autoridade pública do municipal não quer saber disso. Não quer saber da biblioteca, acha que somente matriculando o aluno na escola já resolve o problema de formação de leitores, e a gente sabe que não é isso. E muita gente, muitos cidadãos, nas suas próprias cidades, me perguntam como fazer isso se o município não quiser. O que eu digo é o seguinte: se tem 2 pessoas, 2, que têm preocupação, conversem e comecem a juntar os escritores da cidade, toda cidade tem seu escritor, os jornalistas, os professores, se há uma biblioteca na cidade, tenta envolver a biblioteca, os centros comunitários, as outras manifestações culturais e educacionais, né? Se tem um pequeno grupo de teatro, um pequeno grupo de música, as pessoas vão se juntando em torno da cultura e da leitura. Porque a leitura e a literatura é uma coisa transversal, passa por todas as artes, passa por todas as expressões da cultura. Então, a partir disso, juntando a sociedade civil, nós começamos a ganhar força, ganhar densidade para a ideia de um plano municipal. E aí as pessoas vão perceber que o plano também é um local onde as coisas acontecem. Não precisa decretar o plano para as coisas acontecerem. Quando você começa a reunir todas as pessoas que trabalham na formação de leitores ou em todas as artes, as manifestações de cultura locais, nós começamos a ganhar força. E aí, por exemplo, uma apresentação de música que tem uma declamação de poesia, ou tem um sarau, ou tem um slam, junto com aquela apresentação musical, ganha uma unidade muito maior, uma força muito maior, uma comunicação com aquele território muito maior, do que se fossem feitos de maneira isolada. Quando essa apresentação está dentro de uma ideia que essa semana nós vamos fazer isso, daqui a 3 semanas nós vamos fazer aquilo, depois de fazermos vários eventos, nós vamos juntar tudo que foi produzido e doar isso para a biblioteca municipal. Na biblioteca municipal ou na biblioteca comunitária, com aquele acervo, nós vamos fazer outros eventos. E isso tudo faz parte do quê? De um plano que vai sendo executado passo a passo, não é?
Então, o meu recado é o seguinte: não esperem autoridades públicas para fazer um plano municipal do livro leitura, porque um plano municipal, como um plano nacional ele tem que ser expressão da sociedade, o que a sociedade já está fazendo na formação de leitores, e ótimo se o Estado, representado pela prefeitura, pelos governos do Estado ou pelo poder público federal, participarem ativamente. Ações como, por exemplo, do IBEAC aqui em São Paulo, né, que forma integralmente no bairro de Parelheiros, onde atua principalmente, forma cidadania, forma lideranças, cria instrumentos para que a população local, ela própria, né, trabalhe na área da saúde, na área da cultura, na área da leitura, na área das artes plásticas, enfim, trabalha com essa população para que ela seja a liderança e a condutora do processo no seu próprio território. Isso foi totalmente incorporado, por exemplo, pelo Plano Nacional do Livro e Leitura. Os 600 e tantos pontos de leitura que foram implantados entre 2008 e 2010, pelo Plano Nacional do Livro e Leitura, empoderava o quê? Pontos de expressão cultural que já existiam nos territórios. Então, uma determinada comunidade que tinha um ponto de contação de história, ou de musical, de música de viola, ou o ponto do slam, que naquele bar que acontecia, aquilo era transformado num ponto de leitura. Né? Recebia os livros, recebia acesso à internet, recebiam determinados equipamentos, treinamento, inclusive, para a formação de leitores. Então, muitas atividades foram incorporadas, tanto na sua metodologia, como esse caso do IBEAC, quanto a questões digamos, muito pontuais. Né? Isso era descoberto no cotidiano da implantação do plano. Né? Por exemplo, no Piauí, tinha uma bibliotecária da Biblioteca Municipal que não recebia visitantes, ninguém ia lá. O que ela fez? Ela fez o jegue livro. O que era o jegue livro? Ela colocava os livros dentro de cestas, colocava no lombo do jegue e saía pela cidade fazendo um carnaval. Parava numa praça, parava no meio da rua, colocava uma toalha, as crianças vinham com os pais, interagiam com o jegue, com os livros, e as coisas foram acontecendo, a biblioteca se tornou viva. É isso que a gente queria. Toda ação de formação de leitores é importante. Nunca ache você, que às vezes trabalha sozinho na sua comunidade, né, e que trabalha com 2 ou 3 pessoas, ou forma uma pessoa por ano, nunca deixe de pensar que esse teu trabalho é essencial. Ele é central. Porque formar leitores é formar cidadania, é formar pessoas integrais, é formar a pessoa com o direito à leitura. Não é? Então, todo o trabalho é importante, todo o trabalho de formação de leitores é importante. Quando nós temos livrarias de rua, como essa que estamos aqui, que são belíssimas, que são integradas com a comunidade, com o bairro, com a cidade, e que elas são vivas, porque não apenas estão oferecendo livros, né, mas elas estão oferecendo um convívio com a cultura, uma convivência com a cultura, com a educação, com os seus autores, com as letras. Né? Quer dizer, uma livraria como essa, que faz atividades que no fundo todas são de formação de leitores, elas têm uma dinâmica da economia do livro que caracteriza também o quê? Uma economia do livro, uma economia da cultura contemporânea. É aquela que interage e não apenas vende. Aquela que forma e não apenas vende. Aquela que atrai o consumidor, não apenas por ele ser consumidor, mas por ele ser um cidadão, uma pessoa como o próprio livreiro, que quer um país melhor, quer um bairro melhor. Né? E para isso a livraria ela tem que ser viva, como uma biblioteca também tem que ser viva. Tem que ser um espaço onde você vai e você se sinta bem, onde você eventualmente toma um café, onde você vai simplesmente para passear ou para conversar com as pessoas. É importante lembrar que livrarias desse tipo já existiram no Brasil, antes de muita destruição que foi feita nos nossos vários períodos por vários governos autoritários. Não é? Mas, conversar com o livreiro sempre foi um prazer da minha juventude. Não é? Aí veio a ditadura militar, aí conversar com o livreiro era perigoso. Quando você trabalha com essa ideia de que o livro não é algo sagrado, mas é algo que faz parte da sua vida. Porque o que é o livro?
ele materializa em palavras, em páginas impressas, não é? Ou digitais hoje, ele simplesmente mostra o nosso cotidiano, a nossa vida, o nosso entorno, conta a história do meu avô, do teu avô, né? Conta a história da nossa cidade, da história do outro, da outra cidade, do outro lado do mundo. Então, nós vivemos num mar de histórias, né? Nós vivemos num monte de circunstâncias que são colocadas nos livros. Então, quando a gente percebe que o livro é isso, é tudo, e ao mesmo tempo é algo que não precisa ser um iniciado, né? Um mestre numa universidade importante para poder escrever ou para poder ler, nós estamos desmistificando algo que é nosso. Em conversa, por exemplo, uma vez há muitos anos atrás, mesmo antes do Plano Nacional do Livro e Leitura, com uma liderança, uma mulher fortíssima, a liderança da comunidade de Heliópolis, eu perguntei para ela, mas por que vocês querem uma biblioteca comunitária aqui em Heliópolis? Ela me disse, professor, eu quero uma biblioteca comunitária que eu quero que os meus filhos, que são sempre perseguidos ou pelo tráfico ou pela polícia, e muitas vezes são mortos, eles possam ver, por intermédio da literatura, das histórias que são contadas nos livros, um mundo além desse mundo que eles vivem aqui, em Heliópolis. Então isso é muito forte, não é? Você vê que a literatura realmente tem a possibilidade de interferir não apenas na vida individual, mas na vida das nossas comunidades, dos nossos territórios, levando e projetando uma vida muito maior do que aquela que ela pode estar vivendo naquele momento. Maior no sentido das suas possibilidades e no exercício dos seus direitos.